Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma videoaula, como também para mais um trimestre. Estaremos estudando agora esse último trimestre de 2024. E neste último trimestre nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E essa lição ela é escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, um teólogo, um mestre na área da administração do Rio Grande do Norte, e também comentaristas e escritor das lições bíblicas CPAD. E ele vem falando nesse quarto trimestre, o último trimestre aí de 2024, sobre as promessas de Deus. A lição de hoje, a lição número 1, fala as promessas de Deus. A número 2, as promessas de Deus para Israel. A número 3, as promessas de Deus para a igreja. A número 4, as promessas e obediência. A quinta, a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, promessa de paz, promessas para pais e filhos, a promessa da proteção divina, a promessa de provisão, promessa de vida abundante. As promessas de Deus são infalíveis. Então, a lição de hoje é a de número 1. Ela está datada, vai ser estudada no dia 6 de outubro de 2024, que é o primeiro domingo de outubro, com esse título, As Promessas de Deus. E o texto de ouro, texto áureo, está em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E a verdade prática: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, as promessas de Deus, elas são infinitas, estão expressas na Bíblia. E à medida que vamos estudando as Sagradas Escrituras, nós vamos descobrir que existem promessas para as famílias, para os pais, para os filhos, para a terra, promessas para Israel, promessa de uma vida futura, uma vida vindoura. São diversas as promessas, como diz aqui o texto. Então, assim, o primeiro tópico desta lição de hoje fala um convite de Deus. E o subtópico, que é o ponto, um convite, uma promessa. E isto está embasado em Isaías 55. É um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para a que enviei. Então, aqui falando em relação à palavra do Senhor, porque o Senhor Deus fez promessas, e as diversas promessas que ele fez, ele vela para cumprir. Este é o aspecto aqui do profeta Isaías, alertando sobre as promessas divinas para a nossa vida, a nossa relação. O poder da palavra de Deus aqui é o destaque disso. Quando ele promete, ele tem esse zelo em cumprir aquilo que ele prometeu. Ela não pode retornar vazia porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos estas promessas. Ele promete, estão aí as promessas prometidas, decretadas, mas precisamos ainda entender um pouco mais sobre as promessas divinas. Por exemplo, nesse segundo ponto aí, o comentarista diz assim: é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, o profeta Isaías, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos advertidos, instados
pela palavra de Deus, a buscar a Deus, a buscar as promessas por meio da oração, de um relacionamento sincero com Deus, né? À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos tendo esse relacionamento sincero, a fim de alcançarmos a resposta dele. Deus tem respostas para as nossas petições, respostas para as nossas orações. Então, no Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pode ser dado essas promessas. Aí o versículo vai dizer, de Mateus, né? Quem busca, encontrará. A quem bate, a porta será aberta. Então o Senhor Jesus Cristo confirma isso, ele dizendo, né? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Mateus 7:8. Então busquemos ao Senhor para fazer isso. Você quer o quê? Buscar da parte de Deus o quê? Buscar dons espirituais, a Bíblia aconselha buscar os melhores dons e ele vai conceder os melhores dons. Você está buscando uma vida de fidelidade, então vamos ler a palavra, buscar o Espírito de Deus e com certeza nós vamos ser alcançados pelo favor através dessas questões. Estamos buscando o fruto do Espírito, então vamos desenvolver. O fruto do Espírito é produzido. Estamos buscando o que da parte de Deus, né? Qual promessa que ele nos fez? O que é que você quer buscar da parte do Senhor? Então é essa situação aí. Agora, o terceiro tópico aqui. O terceiro tópico, o autor diz assim: é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós se arrependemos dos pecados, inclusive o povo de Israel, quando eles estavam no cativeiro, se arrependiam do mal que tinham feito, se arrependiam das desobediências, e de repente o Senhor Deus ouvia o clamor desse povo, né? A gente vê isso no livro dos Juízes, que é uma instabilidade do povo de Israel, que eles estão de repente com uma vida espiritual elevada, daqui a pouco eles pecam, vão para o cativeiro, choram, buscam, clamam a Deus. Aí o Senhor se arrepende do castigo, traz ele de volta, coloca na terra novamente. Então a gente percebe que o Senhor Deus é aquele que faz promessas, mas é o Senhor Deus também que perdoa, que se arrepende do mal que disse que faria, então cancela novamente esse mal. No segundo tópico da nossa lição, as promessas e seus fundamentos, e a promessa na Bíblia. Então vamos ler aqui esse tópico que é muito interessante para a gente começar a falar nas promessas. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Testamento quanto também no Novo. Embora a palavra não esteja registrada claramente no Antigo Testamento, ela pode ser constatada pelo que o Senhor prometeu. Ele fez promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. A gente vê muito essas promessas, Deus chamando Abraão, ele fazendo promessa, chamando Isaac, ele fazendo promessa, chamando Jacó e prometendo para Jacó. E no Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Então, assim, tudo que foi dito no Antigo Testamento, principalmente sobre Jesus, né, foram cumpridas no Novo Testamento. Mais de 330 profecias que eram promessas de um Messias, o lugar que o Messias nasceria, como que seria o Messias, a família que ele nasceria, o local. Tudo isso foram cumpridas, a gente vê isso acontecidas no Novo Testamento. Todas essas promessas cumpriram-se em Jesus. Agora, claro que tem as promessas para Israel e também tudo que foram cumpridas, que eram promessas, foram cumpridas em Israel. Por exemplo, as 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo.
E a gente percebe que cumpriram-se quase todas as semanas, pela nossa interpretação escatológica, falta aí apenas uma semana, que é a semana da grande tribulação. As demais promessas e as demais semanas prometidas, elas já foram cumpridas. Então é assim as promessas de Deus para Israel e também para a igreja. Nós vemos diversas promessas de Deus para a nossa igreja e precisamos estar atento a isso. Ainda no Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então a gente vê as promessas de Deus em Tessalonicenses capítulo 4, promessa de restaurar o nosso corpo, que Paulo diz assim, isso que é corruptível se revertirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revertirá da imortalidade. São promessas. E também promessas para os que morreram em Cristo. As promessas para os que morreram em Cristo é a ressurreição e a transformação desse corpo que morreu em Cristo. Então, nós acreditamos nisso, as promessas de Deus. E qual a base, ou qual o motivo de nós, cristãos, acreditarmos nestas promessas, acreditarmos no inferno, acreditarmos no céu? Quais os motivos? Primeiro, porque as promessas do Antigo Testamento que Deus disse que cumpriria em nossos dias, elas se cumpriram cabalmente, todas elas. A Bíblia diz que nos últimos dias viriam guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestes, entre tantas outras questões aí que são relacionadas como os sinais da volta de Cristo. E nós vemos isso sendo cumprida da forma que a Bíblia diz. E também as promessas que Deus disse para Cristo, que cumpriram mais de 300 promessas em Cristo, todas elas cumpriram cabalmente o lugar que ele nasceria, a cidade, como ele morreria, os detalhes dessas promessas. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías disse que ele nasceria numa manjedoura. 500 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias profetizou da cidade, Tu Belém, que ele nasceria em Belém. Então, todas essas promessas cumpriram-se em Cristo. O que ele disse de Israel, que seriam odiadas de todas as gentes, nós vemos cumpridas hoje essas promessas, estamos vendo essas promessas acontecendo, as profecias sendo realizadas sobre Israel, sobre o mundo, sobre a igreja, sobre as famílias. Então, o que ele diz, o que a Bíblia afirma para o futuro, o que virá para o futuro, não há dúvida para crer. Por quê? Porque o que ela disse que cumpriria ontem, cumpriu. O que ela disse que cumpriria hoje, estão se cumprindo. Então, o que ela afirma para amanhã, não há dúvidas. Devemos crer. Todas as promessas de Deus são por Ele sim, e por Ele o amém. Então, Deus, Ele é infalível, é o segundo ponto aí do segundo tópico. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não pode ter todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, não tem nenhum homem ou uma mulher que tem todo o poder, conhece todas as coisas. Nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, assim, ele é o Deus infalível e o Deus do impossível. Ele não falha, as suas promessas todas são cumpridas, e o que ele promete, ele cumpre porque ele tem essa capacidade. É o Deus que não muda. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje.
O mesmo Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que fez promessa e criou o mundo, é o mesmo Deus que atua na nossa vida nos dias de hoje. Então nós vemos esse poder de Deus. O texto de Salmo diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer, ele é o soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor absoluto. Então, todas as promessas de Deus são por ele sim e por ele o amém. E esse Deus, esses atributos incomunicáveis, como a onisciência, sabe todas as coisas. A onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipotência, pode tudo. Só o fato dele poder tudo, não existe algo que ele não possa fazer. Por isso que ele é chamado Deus do impossível, como disse Jeremias. Operando eu, quem impedirá? E falando ele, quem vai fazer suas promessas falir? E outras passagens da Bíblia que asseguram completamente essas promessas de Deus estão presentes, né? Dizendo assim que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É algo que é extraordinário, é algo que é tremendo na vida de um cristão, quando nós analisamos sobre o poder de Deus, a infalibilidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Então nós devemos crer nesse Deus que nós confiamos e professamos. Esse terceiro ponto aí, Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e, por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de Deus, de como Deus cumpre a sua palavra. O profeta Isaías diz assim: ainda que veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? Nós vemos aqui a palavra do profeta Jeremias. Dizendo, ainda que veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, assim, as visões que Jeremias teve, as profecias que ele falou em nome do Senhor, todas elas foram cumpridas, estiveram presentes na vida do povo de Israel, porque o Senhor prometeu. É quando ele faz promessas para Israel, dizendo que, através de Jeremias, que eram para eles se arrependerem do mal, dos pecados, porque senão seriam levados ao cativeiro, o povo ficou incrédulo com as promessas e as profecias de Jeremias. E de tal forma que Jeremias alertou todo o povo de Israel que se arrependessem do seu mal, se arrependessem dos seus pecados, se voltassem para Deus. Mas eles jogaram Jeremias no calabouço, mataram os profetas, né? Terra que mata os profetas, Jerusalém, terra que mata os profetas, porque não davam crédito à palavra do Senhor através dos profetas. Mas tudo que Jeremias disse, até os 70 anos que Daniel estava fazendo o exame, consultando, ele disse assim, Daniel, né, eu vejo que cumpriu-se já os 70 anos determinados sobre o povo de Israel, profetizados pelo profeta Jeremias. Então, assim, o povo de fato foi para o cativeiro, como havia dito o profeta, e de fato a terra seria destruída, Jerusalém seria assolada. Essas foram as promessas de Jeremias, profecias de Jeremias. O templo seria destruído, aconteceu cabalmente de acordo com o que ele disse que aconteceria. Então, assim, as promessas de Deus, nós não devemos duvidar daquilo que Deus fala, daquilo que ele promete, daquilo que ele decreta para o seu povo, mas sim analisar todos esses detalhes com a riqueza de detalhes para que a gente fique atento às promessas de Deus para a nossa vida. Nesse terceiro e último tópico, tipos e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais. Existem as promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias. Elas não precisam das circunstâncias para ser cumpridas.
de tempo ou de atitude ou do destinatário, não precisam disso. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, ela não dependia de ninguém. E ela haveria de acontecer porque foi uma determinação e é uma promessa incondicional. O local de nascimento de Jesus em Belém da Judéia já estava determinado pelos profetas, como eu disse no tópico anterior. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, também já estava estipulado, determinado. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos mortos, dos salvos em Cristo, e a transformação dos que vão ser arrebatados com a igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir são absolutamente incondicional. Não depende de ninguém, pois Deus é fiel. Ele já decretou isso, aconteceu. O Messias virá, já veio, que é Jesus. Nascerá de uma virgem, já nasceu, Jesus nasceu. E assim sucessivamente. Então são promessas incondicionais que não dependem de nós para que elas possam cumprir. Claro que existem as promessas condicionais, isso nós sabemos que algumas promessas exigem condições. Por exemplo, diferentemente das promessas incondicionais, essas promessas que são condicionais dependem da circunstância, dependem do tempo, da atitude humana para se cumprir. E ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde para o povo judeu, a obediência dele às ordens divinas, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, promessa de perdão, né? São dependentes. Se você perdoa, você é perdoado. Se não perdoar os nossos irmãos, nosso Pai não vai perdoar. É uma condição para receber essas promessas. Promessa de permanecer no amor de Deus. Se você permanece no amor de Deus, né? Vai ser fiel até a morte, guarda a coroa da vida, né? Então, guardar os mandamentos de Cristo também dependem de você ser abençoado e guardado. Então, quais são as promessas condicionais? Um exemplo, o povo de Israel, a gente vê isso em Deuteronômio capítulo 28. Ali está uma promessa condicional. Eles estão entrando na terra, a terra de Canaã, que era uma promessa feita para Abraão e a sua descendência. E agora eles estão diante da promessa sendo cumprida, que são as terras de Canaã. Mas Deus fala para eles da seguinte forma: ora, vocês estão entrando nessa terra. Se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem os meus mandamentos, obedecerem os meus estatutos, cuidarem da terra como eu determinei na lei, vocês estarão em paz na sua terra. Ela produzirá frutos, os animais não morrerão, os inimigos não abalarão, os inimigos não importunarão vocês, e vocês estarão sendo abençoados e estarão em paz em vossa terra. Essa era a promessa condicional. Dependia do quê? Dependia do povo ser fiel, adorar, louvar e obedecer os estatutos e as leis do Senhor. Mas se eles desobedecessem às leis e fossem para o pecado, para a idolatria, e não observassem as leis do Senhor, eles sairiam das suas terras, seriam dizimados, iam como cativeiros, né, ou cativos para o cativeiro, escravos, perderiam a terra ficaria assolada. Se enquanto estivessem na terra deles, eles fossem infiéis, desobedientes à promessa de Deus, a chuva não viria, o fruto não nasceria na terra, os animais, quando parissem, né, as suas crias, morreriam. Um inimigo colocariam eles para correrem, a folha seca espantariam eles. Então, as promessas aqui nós observamos que elas são condicionais, depende de uma condição, depende do povo. Se eles querem, de fato, ser fiel a Deus e receber as bênçãos, deveriam ser obedientes às promessas, à lei do Senhor. Senão, as promessas não viriam. Promessa de paz, de prosperidade, não viriam. Então, depende. Então, isso é promessa condicional. E em cima das promessas de Deus, tanto as promessas condicionais quanto as incondicionais, há um propósito, que é o terceiro tópico aqui desse último ponto. Aliás, que é o terceiro ponto desse último terceiro tópico. A promessa, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano.
O segundo, ele reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, que era Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessa e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então, o propósito de Deus em relação às promessas, como diz aqui, é estabelecer uma aliança com o homem. Ele quer essa fidelidade. Você deve ser fiel somente a Deus e só a Ele buscar e só a Ele servir. Isto é um padrão de aliançamento. Segundo, reconsiderar o destino da raça humana. A oportunidade é que os homens pecaram, por isso que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então ele quer reconduzir o homem de volta à santidade e à comunhão com Ele. É outro propósito de suas promessas. E outro propósito seria mostrar a eleição de um povo para uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e esse povo, o resultado seria levar eles para a realização das promessas que ele fez com Abraão, que o povo seria próspero, o povo de Israel será próspero, no milênio será bênçãos, a ausência da guerra, a ausência das mazelas com ele reinando. E além disso, realizar a palavra de um relacionamento conosco. Deus quer se comunicar. Quando ele fez Adão, ele queria exatamente isso, porque todos os dias, pela viração do dia, o Senhor Deus ia conversar com Adão, ia dialogar, ia contar para Adão as suas promessas, os seus propósitos e dizer para Adão o objetivo da sua criação. Ele ia abrir o coração com Adão. É uma koinonia, é uma comunhão que Deus quer estabelecer com o homem. E com a gente não é diferente, com a igreja não é diferente. Ele quer, da mesma forma, esse padrão de relacionamento. E a conclusão: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o nosso Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas promessas. Então nós vemos exatamente isso. Vamos confiar em Deus, aguardar o cumprimento das suas promessas na nossa vida. As promessas de Deus estão presentes na nossa vida, as promessas de Deus estão aí para podermos desfrutá-la delas, né? Deus Todo-Poderoso, Ele tem um desejo de se relacionar com cada um de nós, mostrando que Ele ama o pecador. É por isso que o texto vai dizer assim, que o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Então é uma promessa do Criador para a nossa vida, é uma promessa de Deus para a igreja, há promessas de Deus para os filhos, né? A gente poderíamos falar aqui de diversas outras promessas. Alguém diz assim, há mais de 8.000 promessas na Bíblia, os que estudam e buscam esses detalhes, né? Mas a gente vê que percebemos inúmeras promessas para pais, para filhos, para a família, para a igreja, para o mundo, para Israel, para todos, né, que quiserem receber da parte de Deus o favor, a alegria, o Espírito, a transformação. Há promessas. O próprio Paulo, escrevendo uma promessa para os filhos, este é o mandamento com promessa. Qual que é o mandamento com promessa para os filhos, se honrarem o pai? Que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Qual que são as promessas para aqueles que querem ser fiel até a morte? Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida, que a salvação em Cristo depende da gente ser fiel até a morte. E dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora ele está esperando o quê? A coroa da justiça, esperando os céus, esperando o galardão, esperando um lugar próximo, um lugar melhor. Então são inúmeras promessas que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. Aqui foi somente um preâmbulo das aulas que virão ao longo desse trimestre, como nós já falamos a princípios, né? O princípio da aula sobre as diversas promessas para Israel, para a igreja, para quem obedece, para pais, para os filhos. Nós vamos ver aqui, então, nos estudos dessas lições. Não perca as aulas, vá
no domingo de manhã na sua igreja, procure uma Assembleia de Deus na escola dominical, domingo de manhã, e aprenda sobre as promessas de Deus. Leve sua família para receber o favor de Deus, né? E assim nós encerramos, gratos a vocês que estão assistindo o vídeo aqui no canal EBD em Ação. E se você que está assistindo um vídeo ainda não é inscrito no canal, eu convido a inscrever-se. Vai lá, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, porque quando vocês dão um like, esse vídeo pode continuar sendo distribuído para outras pessoas, para que possam alcançar esses estudos do coração deles. E ative o sininho, vai lá no sininho, clique nele, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que postarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal. Aí você vai assistir esses vídeos de primeira mão. Deus em Cristo vos abençoe, uma boa aula para você e até a próxima aula sobre as promessas de Israel. Não perca que essa está muito boa.